boa tarde, boa manhã, boa madrugada, boa noite. Eu não sei que momento você vai estar assistindo, mas seja em que tempo for, que a palavra do Senhor alcance o seu coração. Olha tanta gente bacana conosco. Fé na palavra tá aí. Pastor Manassés, saudade de ouvi-lo ministrar. Vamos marcar para o Senhor estar falando conosco. Oi Dani, boa tarde querida, paz do Senhor. Você está aqui na nossa live, uma pausa para um café, uma pausa para ouvir o Senhor ministrar, falar ao seu coração. Hoje nós vamos ter uma palavra falando sobre relacionamentos. Por que tanta gente espanta quando você fala que se dá bem com a sua nora, com a sua sogra, com o seu cunhado, com a sua família? Por que isso causa espanto? Não, na verdade isso era para ser o perfeito, é o que Deus quer e isso é possível. Então vamos tratar sobre esse assunto e hoje eu te convido para você ficar conosco e participar conosco. Você vai aí comentando e nós vamos falar juntos sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, vai ser muito gratificante participar desta live. Eu quero aproveitar e te convidar aí do YouTube, você que está no nosso YouTube, Missionária Valéria Dias, aproveita, se inscreva aí no nosso canal. Mas o que você vai ter nesse canal? Você vai ter palavras de vida, de fé e esperança. Homens, mulheres, jovens, adultos, senhores, tem aí mensagens, testemunhos, muita coisa boa e você não pode perder, você não pode ficar de fora. Então já aproveita aí, já se inscreva no nosso canal, venha fazer parte desse time maravilhoso. Eu quero aqui dar boas-vindas para todos vocês que já estão conosco e convidá-los, já vamos compartilhar? Seja no YouTube, seja pelo Instagram, já compartilha essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. E eu te convido nesse momento, vamos orar? Eterno e bendito Deus, coisa boa estarmos aqui. Louvamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus que vai nos aperfeiçoando a cada dia. O Senhor é que vai nos dando estratégias. O Senhor é que nos guarda, o Senhor que nos consola, o Senhor que nos ensina como lidar, como proceder. Hoje vamos falar sobre relacionamento e é o Senhor que nos ensina a dosar, é o Senhor que vai nos dando, Senhor, o norte, aquilo que podemos fazer, até que ponto podemos ir. É o Senhor que vai nos ensinando e eu quero te agradecer, porque o Senhor tem abençoado a minha vida, em família, com as minhas noras, com os meus filhos, meu esposo. O Senhor tem nos ajudado e abençoado. E eu quero também, Senhor, essa bênção que o Senhor coloca sobre a minha casa. Eu quero estender a casa de todos os irmãos, irmãs, de todas as pessoas que vão assistir essa live, que a tua bênção possa chegar, Senhor, que conflitos possam ser resolvidos e que o amor superabunde na vida de cada um. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quanta gente bacana entrando aí. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu quero deixar aqui um versículo. Nós vamos falar, sobre relacionamento e eu hoje especificamente vou falar sobre o meu relacionamento com as minhas noras. Então eu quero convidar você a meditar o que está escrito em Ruth, no capítulo 1, no verso 16, que diz assim, é a história de Ruth, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Recebe mesmo, Thalita, essa palavra de Deus ao seu coração. Paz do Senhor, missionária Josiara, vamos aí buscar em Deus, através da palavra, o direcionamento para o relacionamento familiar. Vamos lá? Vamos falar sobre esse assunto polêmico que muitas pessoas têm dificuldade em conversar, às vezes mais dificuldade ainda em viver
em conviver, não sabe como agir, não sabe até onde pode ir. Então, nós vamos tratar desse assunto. Por que que esse assunto tem que ser falado? Porque esse assunto, ele é pouco falado. E quando ele causa espanto, às vezes eu falo assim, hoje nós vamos fazer uma live participativa. Então eu vou aqui compartilhando com vocês. Vou trazer uma reflexão, mas também vou pontuar algumas coisas que eu escrevi aqui e vou respondendo vocês também, tá joia? Então vamos fazer essa live dessa forma. Ah, mas e você que tá vendo aí no replay, você que tá vendo pelo nosso canal no YouTube, pode me mandar no direct aqui pelo Instagram, Missionária Valéria Dias, que a gente vai respondendo. Eu quero aproveitar e te perguntar, você que tá aqui no Instagram, você já viu as nossas postagens? Olha, nós estamos dando aí um upgrade no nosso Instagram, no nosso feed, e tem coisa boa chegando. Então nós já falamos sobre comunicação, nós estamos falando sobre relacionamento, e tem mais 2 assuntos muito importantes que nós selecionamos para estar aqui falando com vocês pelo Instagram. Então aproveita, dá uma olhada lá, temos dicas maravilhosas que você não vai se arrepender em estar observando lá e colocando em prática. Eu li sobre Noemi e Ruth, e como eu estava dizendo, obrigada, Thalita, eu vi lá, muito obrigada pela sua participação. As pessoas espantam quando eu falo que eu combino bem com a Maria Eduarda, e combino mesmo. E agora está chegando a nossa nova norinha aqui na nossa família, a mais nova integrante, que é a Amandinha, que é namorada do Gustavo. E muitas pessoas dizem que a nora, ela só se torna nora depois que casa. Antes disso, o pessoal até brinca que é aspirante. Mas nós estamos vendo que nesse tempo de namoro deles, o foco deles é o casamento, então nós já consideramos a Amandinha como nossa nora também. Então nós temos 2 noras. Minha família é composta por quem? Deixa eu explicar para vocês que estão vendo aí, que ainda não nos conhecem. Tem o meu esposo, que é o Adair, ele é pastor, então é o pastor Adair Guedes, que é o líder, o sacerdote da nossa casa. Eu sou Valéria Dias, sou missionária, então, missionária Valéria Dias, pastora Adair Guedes, e nós temos 2 filhos lindos e maravilhosos, que são presentes de Deus porque eu era estéril. Meu filho mais velho se chama Leonardo, e o Leonardo, ele é casado com a Maria Eduarda. Temos o nosso caçulinha, que é o Gustavo, e o Gustavo está pleiteando o casamento, está namorando a Amanda. Então, a nossa família é composta de 6 pessoas. Por que que eu digo a nossa família? Porque meus pais, meus sogros, cunhados, irmãos, são nossos familiares. Quando um casal se junta, um homem e uma mulher, ele se junta, ele começa ali uma nova família. Uma coisa que eu falei, que causou espanto e algumas pessoas não entenderam e vieram me perguntar, foi quando eu disse o seguinte: eu e meu esposo fazemos parte, temos os nossos filhos que fazem parte da nossa família, mas nós não fazemos parte da família do meu filho. Olha como é que parece contraditório, parece às vezes difícil de entender, e eu quero aqui compartilhar com vocês e quero que vocês vão falando comigo. Vocês concordam com isso? Não concordam? Então, olha só. Minha família são eu, meu esposo, os meus filhos e minhas noras. Mas quando um casal se junta, um homem e uma mulher se junta, eles formam uma nova família. Então, eu, meu esposo e meu filho caçula não fazemos parte da família do Leonardo. Deu para vocês entenderem? Não é abandono, não é que ele está nos desprezando, não é que não se importam conosco, não é isso. Mas é porque cria-se uma nova família. A paz do Senhor, irmã Yolanda. E aí, a gente fala isso com tranquilidade
sem rancor, sem mágoa, sem ressentimento, quando a gente entende o propósito de família. E aí hoje eu quero trazer para vocês, dentro dessa temática que nós estamos usando aqui no nosso Instagram, nós estamos falando sobre relacionamento, e aí eu trouxe hoje para esse relacionamento familiar entre nora e sogra. E como eu disse para vocês, por que isso causa espanto? Não era para causar espanto, era para todo mundo aplaudir. Na verdade, o que tem que causar espanto é quando há uma desavença, onde há uma desconexão. Isso sim, porque nós, como povo de Deus, como servo de Deus, a gente não pode ter isso no nosso lar, na nossa família. Então, o que é normal não é o novo normal. O que é normal, baseado na Bíblia, naquelas convicções que Deus traçou para nós, é que haja um bom relacionamento, independente de qualquer relacionamento. Pode ser com vizinho, com cunhado, mas hoje, como eu disse, especificamente nós vamos falar sobre nora e sogra. E aí eu li essa passagem onde Ruth é liberada. Por quê? Deixa eu resumir para você. Ruth, ela também tinha uma família parecida com a minha. Ela tinha um esposo e 2 filhos e 2 noras. Ela tinha primeiro o esposo e 2 filhos. Olá, uma família, né? Bacana. Só que o esposo de Ruth morre. De Ruth não, de Noemi, me perdoe. Noemi tinha essa família. E aí o esposo de Noemi, o Elimeleque, ele faleceu. Mas Ruth ainda tinha 2 filhos. Eu não vou entrar na questão do luto, não vou do problema que ela enfrentou, por que ela foi para outra terra, não. Quero falar do relacionamento. Só que aí as noras ficaram como filhas dentro de casa. Só que os filhos dela também morrem. E aí, naquela época, ela precisou voltar para sua terra natal, para onde estava a sua parentela. E ela disse para suas noras: vocês estão liberadas, podem ficar aqui, podem ir para sua terra. Orfa, que era uma das noras, foi. Mas a Ruth não. A Ruth disse, aquele texto que eu li, falou: não, você se tornou uma mãe do coração, eu estou conjecturando. E ela falou: não vou te abandonar. Aonde você foi, eu vou com você, porque o seu Deus é o meu Deus. E aí ela seguiu Noemi para Belém. E ali foi descortinado toda uma história linda, onde, olha só como que o relacionamento, o bom relacionamento, ele abre portas, ele dá bênção para as nossas vidas. Chegou ao ponto de que Ruth entra para a genealogia de Jesus. Uma outra hora eu conto isso, mas você também pode pesquisar isso aí na Bíblia, porque ela teve filho, ela teve neto, e aí a gente chega na linhagem de Davi, que vem Jesus também. Então, olha que coisa linda, porque ela decidiu ter um bom relacionamento com a sua sogra. E aí eu pergunto, quem tem que se esforçar mais? A sogra que tem que esforçar para agradar a nora? Ou a nora que tem que esforçar mais, se desdobrar para agradar a sogra? Ou as duas têm que cumprir o seu papel? As duas têm que saber até onde ir. Então, nós vamos ver isso aqui, que é uma cumplicidade, é um bem-querer de todo mundo para que dê certo essa família, esse relacionamento. Qual era o perfil de Ruth? O perfil desta nora, ela era temente a Deus. O seu amor a Deus se refletiu numa vida de amor e dedicação a Noemi. Então, aquele que teme a Deus, ele consegue, porque a Bíblia vem recheada de bons conselhos, bons ensinamentos de como a gente proceder. Então, o primeiro perfil que eu coloquei aqui da Ruth é que ela era temente a Deus. Quem não é temente a Deus, quem não é fiel a Deus, eu posso dizer que quase é impossível ser fiel e agradar ao outro. Então, a primeira qualidade que uma boa nora tem que ter, e aí lembrando que é uma via de mão dupla, ela também
foi corajosa. Ela deixou a sua família e tudo o que conhecia para fazer o que ela achou certo. Às vezes, a nora, a sogra, tem que abrir mão de alguns desejos para agradar o outro. Quantas vezes eu abro mão da minha vontade para agradar Maria Eduarda? Mas eu também sei que muitas vezes ela abre mão do desejo dela para me agradar. Porque, como eu disse, o relacionamento, ele é conquistado, ele é construído, ele é fortalecido. Ah, obrigada, meu bem, obrigada, meu amor. É um relacionamento conjugal. Vocês querem que um dia eu fale sobre relacionamento conjugal, marital aqui? Eu posso falar para vocês, porque eu vivo isso, meu amor está sempre me surpreendendo aí, ó. Outro perfil, outra característica da Ruth, ela era leal. Ruth nunca abandonou Noemi. Mesmo quando ela soube que não tinha obrigação de cuidar, de estar junto, mas ela decidiu ser leal. Nem a todos os momentos que ela teve, quando o seu esposo era vivo, com a sua sogra, mesmo quando o esposo morreu, faleceu, ela continuou tendo, e talvez ainda mais forte, porque ela cuidou. Ela abriu mão de falar assim, olha, não é minha obrigação, mas ela entendeu, eu tenho prazer em cuidar. Será que a gente tem prazer em cuidar do outro? Vamos falar, Dani. Vamos falar então. Mais alguém deseja que a gente fale sobre isso? Outra coisa, Ruth era trabalhadora. O seu trabalho árduo e honesto ganhou o respeito de todos que a conheciam. Eduarda, uma menina trabalhadora. Amanda, também uma gracinha. E quantas vezes elas abrem mão, elas vêm me ajudar aqui na live, me ajudar no Charhome, porque elas têm prazer em estar comigo. E eu tenho prazer em estar com elas. Eu tenho prazer quando a gente faz alguma coisa aqui e chama as meninas. Às vezes eu vou ter outros convidados. Às vezes eu vou preparar um jantar, igual foi essa semana. Eu preparei um jantar para amigos. Ah, mas eu fiz questão de ter meus filhos e minhas noras comigo. Eu fiz questão de ter a minha mesa rodeada de pessoas queridas. Então eu faço questão de ter meu esposo, os meus filhos e as minhas lindas noras compartilhando desse momento comigo. Ah, não é só para ajudar, é só nos momentos bons, nos momentos de dar risada. Outra coisa, outra característica da nora Ruth, né? Ela era respeitadora. Ruth ouvia e seguia os conselhos de Noemi. Ela era mais velha e mais experiente. Então, nós como nora, temos que aprender algumas coisas com as nossas sogras. E eu louvo a Deus, sabe? Porque elas têm prazer em estar comigo. Quando eu falo comigo da minha família, eu quero que você traga isso para sua casa, para sua família. Mas também, como eu disse que é de mão dupla, eu posso aconselhar. Por exemplo, minhas noras vão ter filhos. E aí eu posso aconselhar, olha, faz isso com o bebê. Ah, você já tentou? Eu posso sim. Mas será que eu devo toda hora ficar falando o que eu acho? Até que ponto eu posso intrometer na vida deles como casal? Até que ponto eu posso dar palpite? Até que ponto o que eu tenho de experiência elas vão querer? Eu tenho que esperar, eu tenho que aguardar ser convocada. Sim, é difícil? É, porque tem hora que a gente vai no ímpeto. A gente vai dando palpite na vida dos filhos. Mas será que é válido entrar na intimidade? Será que é válido entrar ali na sua particularidade? Será que eu posso... O Leonardo casou com a Maria Eduarda, mais de 4 anos, e ajudamos muito no casamento, em algumas decisões. Por quê? Porque eles pediram.
Por quê? Porque eles, mãe, o que você acha? Pai, a gente está pensando. Olá, minha sogra, o que você está pensando? O que você acha se eu fizer assim? Dani diz aqui, é muito bonito ver a minha família testemunhando com suas vidas o amor, o carinho e a compreensão. É isso que eu procuro trazer. Eu procuro trazer para vocês o que eu vivo. Por exemplo, deixa eu contar uma curiosidade para vocês. O meu vestido, o vestido que eu usei no casamento do Leonardo foi marsala. E pergunta quem escolheu a cor. Maria Eduarda. Eu disse a ela, Maria Eduarda, que cor que você quer que seja meu vestido? O casamento era dela. Eu perguntei para ela, mostrei alguns modelos para ela, eu disse, olha só, tem esses 2, 3 modelos, me parece, qual modelo? E ela escolheu o modelo do meu vestido, a cor do meu vestido. Me custou alguma coisa? Não. Ah, mas e se você não gostasse? Eu podia conversar com ela. Olha, eu acho que esse tom não vai ficar muito bom para minha pele. Ai, mas esse vestido aqui, esse modelo, né? Talvez o meu biotipo. Eu podia ter conversado com ela. Mas eu dei a ela a oportunidade. E foi bacana. Isso parece que é bobeira, mas não é bobeira. Isso faz com que a nossa intimidade aumente. Isso faz com que a gente vai estreitando o relacionamento. A Amanda, quando vem almoçar aqui, e ela me ajuda. Quer que eu ajude a senhora? Ai, quero sim. Você coloca a mesa para mim e tal. Isso vai nos aproximando. Então, é isso. Eu quero falar essa live hoje com vocês de pequenas atitudes que a gente pode fazer para estreitar o nosso relacionamento. Podemos e devemos ter amizades. Mas por que às vezes a gente só vai ter amizade lá fora? Podemos e devemos ter amizade com os nossos, dentro da nossa casa. Não, mas eu sou mãe do meu filho. Sim, você é mãe do seu filho, mas você pode ser amiga do seu filho. Você pode ser amiga do seu filho. É claro que para todo tipo de relacionamento tem os limites. Nós devemos, podemos, colocar limites. Ah, meu esposo está fazendo a pergunta aí, você tira a cebola do cardápio? Olha só, eu não costumo tirar a cebola do cardápio. Por quê? Porque aqui em casa eu amo cebola, meu esposo também, meus filhos aprenderam a gostar. Mas, o que eu fui fazendo? Eu fui mostrando que cebola é gostoso no início do relacionamento. A Amanda, por exemplo, não gosta de comer cebola. E aí, se eu vou fazer um salpicão, por que eu não posso tirar uma porção do salpicão sem cebola para ela? Porque eu amo cebola. E eu coloco cebola em quase tudo. Se eu vou fazer um bife, vou fazer aquela cebola, por que eu não tiro o bife para ela? Não me custa. E ela vai se sentir amada, ela vai se sentir querida, ela vai ver que ela já tem importância na nossa família. Então hoje essa live, olha, tá vendo? Nós já estamos participando. Essa live vai ser assim, mostrando para vocês. Ah, então a sua família é perfeita, Valéria? Não. A minha família não é perfeita, mas é uma família feliz. É uma família onde todo mundo coopera para o bem. Onde todo mundo se une em promover um bem-estar dentro da nossa casa. E aí eu pontuei algumas coisas aqui. Eu quero fazer uma pergunta que... Essa pergunta me ocorreu agora na hora do almoço, mais ou menos. Minha mãe tira uva passas do salpicão para o seu esposo. Olha que bacana. Se quando é alguma coisa maior que dá para tirar, às vezes a gente até deixa um pouquinho ali. Mas eu, por exemplo, sabe como que é feita a minha maionese? A minha maionese é básica da básica. A minha maionese leva cenoura, batata e a maionese.
Aí vão alguns complementos, você pode colocar milho. Aí eu procuro saber, todo mundo gosta de milho? Gosta, então vamos colocar milho. O frango, todo mundo gosta de frango. A cebola, não, eu não tenho colocado. Coloco quando a Amanda não vem. Se ela vier, ou a Maria Eduarda também agora está evitando comer, então a gente evita. E fica gostoso do mesmo jeito. Coloca o temperinho do amor. Essa pergunta que eu vou fazer para vocês, ela me deu uma quebrada. Ela me fez pensar. Por que nós nos preparamos para a chegada do filho e não nos preparamos para as despedidas? O que isso tem a ver com Nora? Tem tudo a ver. Porque se eu... Deixa eu ler esse comentário do meu amor. Ou eu faço jiló para ele, se eu não gosto de jiló. Não gosto. Aqui em casa só o Adair gosta de jiló. Mas eu faço com carinho, porque ele gosta. Porque é uma forma que eu tenho de agradar. E eu mostro para ele assim, olha como que você é amado, meu amor. Aqui em casa só você come jiló, mas tem jiló na nossa mesa. Ele compra, eu não saio comprando não. Mas quando ele compra, eu entendo que ele quer comer jiló. E eu faço para ele. É demonstrar afeto, carinho, amor, consideração, respeito. Mas pensa aí, por que a gente se prepara para o nascimento de um filho e não se prepara para deixar o filho embora? Quando você vai ter um filho, quando você fica grávida, você prepara, você vai no médico, você vai no ginecologista, você faz cursos. Você hoje tem curso até que o papai vai para aprender a trocar fralda, aprender a dar mamadeira, aprender a amamentar, aprender técnicas para o seu leite não empedrar, para não machucar e para uma série de coisas. Você faz toda a preparação do quartinho, você prepara o enxoval, você vive aquele momento, você estuda, você lê. A Luciana estava aqui em casa outro dia falando que ela está preparando a introdução alimentar da Helena. E aí você vai, sabe, e você faz todo um aprendizado, você muda a sua cabeça, você passa 9 meses se preparando para aquele momento que seu filho vai chegar. E quando o seu filho está prestes a ir embora, você não procura um médico, você não procura um terapeuta, você não procura conversar sobre o assunto, você não busca ajuda, você acha que vai ser tudo bem. Não, eu não tenho ciúme, não, minha nora não sei o que, mas no fundo você já fica falando, ela tá me levando ele. Ai, esse quarto vai ficar vazio. Ai, você não se prepara, você não ora. Você ora para o seu filho que vai nascer. Você ora para a hora do parto. Você ora para que tudo dê certo. Você ora para quando o seu filho vai casar. Para você ora assim, Senhor, me ensine. Para quando meu filho casar e ele for morar na casa dele, eu entrar aqui e eu saber que agora ele não faz mais parte dessa casa. Esse quarto aqui, eu brinco com o Leonardo, tem o quarto dele aqui. Mas ele só pode vir dormir aqui em casa se a Maria Eduarda vier junto. Você ora, Senhor, eu preciso de estrutura, eu não estou aguentando. Senhor, eu estou ficando com ciúme. Senhor, está me batendo um sentimento que eu não acho que é legal. Tira isso de mim, arranca isso de mim. Senhor, coloca amor no meu coração pela minha nora, porque a partir de agora ela vai cuidar dele. Ensine a minha nora, Senhor, a cozinhar melhor do que eu para agradar o meu esposo. Ensine a minha nora, Senhor, a cuidar dele melhor do que eu cuidei. Senhor, gente, a gente tem que orar assim, rasgar a alma. Senhor, que ele não sinta saudade, ele tem que sentir saudade de você como mãe, mas que ele não sinta saudade do cuidado, porque ele está sendo bem cuidado lá. Senhor, que eles possam ter uma vida plena. É difícil, não é? Quando o Senhor falou isso comigo, na hora do almoço, meu Deus,
Sejam todos vocês muito bem-vindos, tá? Vocês que estão chegando aí, prazer. O Senhor falou isso comigo. Será que a gente está se preparando para as despedidas? E é claro que pode despedir por outras coisas. Pode passar no concurso, pode morar fora. Mas eu estou falando em termos de casamento, onde a gente tem a sensação de que a nossa nora está roubando o nosso filho. E se você entrar desse jeito, o seu filho entrar, casar, e você ficar com esse sentimento, você não vai conseguir ter um bom relacionamento com a sua nora. E quando você não tem um bom relacionamento com a sua nora, sabe o que você faz? Você afasta o seu filho de você. Eu estou falando de nora porque eu tenho nora. Mas você que tem filho, você tem o seu genro. Como que está o relacionamento seu com o seu genro? Deixa eu ler esse depoimento aqui. Eu aprendi que se eu quero viver bem com os meus filhos, eu tenho que aprender a amar e respeitar as suas esposas. É isso, irmã Yolanda. No início foi difícil, pois o ciúme muitas das vezes era o causador de tudo. Graças a Deus ela aprendeu a dominar. É isso. É sobre isso que eu estou falando. É desafiador, né, Luciana? Mas é gratificante. Amiga Thalita, você acha que vai sofrer? Então já começa a trabalhar isso em você. Você quer saber quando foi que eu comecei a orar pelas minhas noras? Quando eu estava grávida dos meus filhos. Eu não sabia se era nora, se era genro. Eu já orava por elas. Depois que eu fiquei sabendo, né, que era menino, eu já orava pelas minhas noras. Porque eu já entendia que se eu quero ter uma família feliz, não uma família perfeita, mas se eu quero ter uma família feliz, eu preciso tratar todos muito bem. Impor limites, mas tratar todos bem. E quando eu falo de impor limites, eu falo impor limites para mim mesma. Saber até onde eu posso ir. Tudo aquilo que você teve de bom com a sua sogra, reproduz. Tudo aquilo que você teve de mal com a sua sogra, com o seu sogro, muda. Ressignifica. Muda isso aí, essa estratégia. E assim, a gente vai conseguindo manter um bom relacionamento. Quando os filhos são pequenos, eles querem ficar perto dos pais. E quando os filhos são grandes, os pais querem ficar perto dos seus filhos. É verdade. Quantas vezes os nossos filhos reproduzem aquilo que a gente fez com eles? Mãe, vamos brincar? Mãe, posso ir aí? Mãe, pai? Agora não, menino, tô ocupada. Depois. Olha a importância da gente começar um bom relacionamento desde quando eles são pequenos. De viver a proximidade. Talvez muitos pais hoje estão colhendo o que plantaram na vida de seus filhos. Oi, meu filho, você não vem mais me ver? Tô com saudade. Filhos, honrem seus pais. Pais, procurem tratar bem os seus filhos, porque a vida é uma roda gigante. O assunto é extenso, né? Se prepare para ver os seus filhos com menos frequência. É isso, meu bem. Se prepare para ver com menos frequência, porque agora eles têm a casa deles. Mas crie oportunidades. Eu não disse para vocês que no outro final de semana nós tivemos amigos aqui em casa e eram amigos que viriam. Mas eu fiz questão de convidar, de falar, olha, eu queria vocês também comigo. Meu esposo falou com o Léo, vão vir fulano e fulano aqui em casa, eu queria que você também viesse com a Maria Eduarda. Gustavo, se você puder, não sai com a Amanda esse final de semana não, porque sábado eu vou receber amigos e gostaria que vocês ficassem aqui com a gente. Crie momentos, crie oportunidades, faça uma comidinha simples, não tem dinheiro para gastar milhões, não precisa, faça um arrozinho com feijão.
Procure saber que prato que a sua nora gosta, que o seu genro mais gosta. Procure fazer para ela, procure fazer para ele. Porque a família começa com 2 e termina com 2. A ordem natural, né? Claro que uma coisa ou outra pode acontecer nesse meio aí. Mas então, para fechar isso aqui, se prepare para as despedidas. Se prepare. Já vai buscando aí o consolo do Espírito Santo, a sabedoria do alto, para você não perder um filho, mas para você ganhar uma filha. Se você ficar falando mal da sua nora com o seu filho, se você ficar apontando defeito na sua nora ou no seu genro, né, no relacionamento aí, o seu filho não vai querer. Porque por mais que às vezes ele até saiba que você tá certo, mas é quem ele escolheu para casar. Vamos aprender a respeitar as decisões. Né? Quem que o seu filho escolheu? Claro, gente, claro. Se você tá vendo que não é uma boa família, se você tá vendo que não vai ser bom, você pode dar palpite, sim, isso no namoro. Mas imagina você, se coloque no lugar. Toda vez que o seu esposo vai na casa da mãe dele, a mãe dele fica falando mal de você, da pessoa que ele ama, que ele escolheu para casar, por fim ele vai falar assim, não vou querer voltar lá. Só sabe falar mal da minha esposa? Pois é. Mas e quando é você que faz isso? Nunca peça para os seus filhos escolher entre você e a nora. Entre você e o genro. Sabe por quê? 99,9% de chance ele vai escolher ela. Ele vai escolher ele. E você não pode ser a causadora dos atritos. Então, fique aí, se prepare, porque vai acontecer. Nós estamos ouvindo muito falar sobre a síndrome do ninho vazio. Gente, como eu chorei quando o Leonardo casou. Mas eu chorava escondido. Eu chorava de saudade. Porque o Léo chegava, falava alto. O Léo é muito parecido comigo. E aí a gente sabia que ele tinha chegado, sempre chegando do serviço, da faculdade, contando algo novo. E parece que a gente perdeu. Eu fico emocionada de falar. Mas eu ia lá no quarto dele. Eu via a cama vazia. Eu sentia aquela saudade. Mas eu sabia que ele estava bem. Eu orava pelo casamento dele. Oro, né? Claro, mas na época. E eu ia lá e falava, Senhor, eu sei que ele não está aqui, mas é porque ele está bem. Eu sei que eu não perdi o Leonardo. Eu sei que o Leonardo está ali. Eu vou continuar sendo a mãe dele. Ele vai continuar sendo meu filho. Mas agora ele é um filho casado. Vocês não acham que de vez em quando tá eu e o Adair conversando e a gente fala como é que vai ser essa casa? A gente mora numa casa grande. Como é que vai ser essa casa daqui uns dias? Porque o Gustavo vai casar. E o Gustavo vai embora. E aí, como é que vai ser só nós dois? Por isso é que vai um recadinho para você. Muitas mulheres perdem os seus esposos, não é com o divórcio, quando os filhos estão grandes, não. Muitas mulheres perdem os seus esposos quando os filhos nascem. O que você está falando, irmã Valéria? Porque muita mulher abandona o seu marido para viver o papel de mãe exclusivo e prioritário. Deixa eu te falar uma coisa. O papel prioritário na nossa vida quando a gente é casado é o de esposa. É a prioridade. Depois vem os filhos. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra e muitas pessoas acharam estranho eu dizer isso. E algumas pessoas vieram falar comigo depois que não tinham entendido.
mas primeiro sou eu e meu esposo, e depois os meus filhos. Porque os filhos vêm, chegam na sua vida, muda a sua vida completamente, bagunça muita coisa, vira de perna pro ar, mas depois eles vão embora. E vai ficar você e seu marido. E se você desprezar, se você não cuidar, se você não regar esse relacionamento, você vai acabar sozinha. Porque não pense que se você dedicar a sua vida toda aos seus filhos, eles vão deixar de viver a vida deles para viver a sua. As coisas e as pessoas têm o valor que nós damos. É isso aí. Vamos ver as horas aqui, quanto tempo a gente tem. Tá acabando a nossa live e eu queria pontuar mais algumas coisas aqui para vocês. Por que tem diferença? Foi outra pergunta também que mexeu comigo. Por que tem diferença a mãe da mulher e a mãe do marido, do filho? Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Por exemplo, se você é sogra de nora, é uma coisa. Se você é sogra de genro, é outra coisa. Paz do Senhor, Silésia. Silésia tá lá cuidando da sua filhinha, da sua netinha e com certeza cuidando do seu genro. Então, por que eu coloquei isso aqui? Vó. Por que a avó, por parte da mãe, parece que tem mais peso do que a avó por parte de pai? Por que a avó da parte de mãe parece que faz mais falta do que a avó por parte de pai? Não é para ter diferença. Não é para ter dois pesos e duas medidas. Talvez isso ocorra quando a sogra não tem intimidade, não tem carinho com a nora. Porque quando ela é sogra do genro, é sinal de que a mulher ali, a esposa, é sua filha, né? E não sua nora. E aí, às vezes, a filha se sente mais à vontade com a mãe, é natural. Às vezes, a filha tem mais liberdade de conversar com a sua mãe. Mas, se eu olhar dessa forma e se eu acreditar desse jeito, eu vou dizer que eu não vou ter espaço na vida dos meus netos. É isso que eu quero que você entenda. A avó, por parte de pai, também é importante. Mas quando você consegue um relacionamento com a sua nora, ela vai ter você em tanta consideração como a sua mãe. Ela vai entender que você também, como vó, é muito importante para o filhinho dela. Você vai ter liberdade também como a mãe dela. Deu para você entender esse ponto que Deus me fez entender? Porque essa diferença entre mãe da esposa e mãe do esposo. Então, noras, aprendem a amar a sua sogra também, como o genro ama a sua sogra. A nora também precisa entender, quando o filho nasce, paz do Senhor, Lucimar, boa tarde. A nora precisa entender que quando o bebezinho dela, aquela coisinha mais linda, nasce, a vovó, por parte de pai, também é muito importante como a vovó por parte dela. Muitos relacionamentos vão muito bem até o filho nascer. Porque quando o bebezinho daquela nova família nasce,
A nora exclui a sogra. Tudo é a sua mãe. Tudo o bebê vai ser ali, só vai ficar com a minha mãe que tem razão, só pode dar banho a minha mãe, o presente mais bonito foi minha mãe que deu. E aí um relacionamento até que poderia ser bom, começa a distorcer. Deu para vocês entenderem? Que a avó, por parte de pai, também faz parte do crescimento da criança, também é importante para aquela criança. E aí, como eu disse, nós como sogra, temos também que conhecer os nossos limites. Nós como sogras temos também que entender que é natural a filha se sentir mais à vontade com a mãe. Silésia, Deus vai te dar uma nora sim, que vai te considerar como mãe, você vai ter ela como filha também, creia nisso. O filho dela tá solteiro, Gabriel é lindo. Então, e aí você entenda, você como sogra, entenda, por exemplo, às vezes, eu vou falar por experiência minha, tá gente? Experiência própria. Às vezes, muita mulher quando ganha um neném, quando ganha um bebê, ela quer ir para casa da sua mãe. E aí, o marido, a mãe do marido, a sogra, às vezes fica enciumado, porque não vai ter a mesma liberdade. Aí eu vou te dar uma dica que eu fiz e que deu muito certo. Quando eu tive os meus 2 filhos, e olha que foi cesárea, eu fui para minha casa. Sim, eu optei e o meu esposo para ir para minha casa, porque ali eu teria mais liberdade. E a minha sogra tinha liberdade de ir na minha casa e de cuidar também, como a minha mãe tinha liberdade de entrar. É isso aí, ó, a Silésia, que é sogra, não tá tendo problema com a sogra da filha e nem com a neta. Isso é um relacionamento saudável. Mas isso todo mundo tem que querer ter relacionamento assim. Se esforçar e trabalhar. Gente, porque dá choque. Vai ter opinião que nós como sogras vamos dar e que não vai ser bom. Elas não vão querer. E tá tudo bem. A gente tem que lembrar que a gente já foi nora ou é nora. E eu não estou aqui, eu defendo muitas minhas noras. Não, eu quero dizer para você que muitas das vezes eu tenho que engolir o que eu acho, o que eu penso. E eu não sou dona da razão para que eles tenham um relacionamento saudável. Se o Leonardo chegar aqui e ele reclama, brincando com a Eduarda, perto dela, às vezes ele olha atrás dela assim e fala, poxa mãe, Eduarda, não sei o que, brincando perto dela. Eles se amam, glória a Deus por isso. Mas se ele chega aqui longe dela e vem reclamar da Eduarda, o que eu vou fazer? Meu filho, sua mulher está certíssima. Corretíssima. Eu vou tirar a razão da minha nora? Não. Mas sabe o que é bom? Mas então você está sendo falsa. Não, estou sendo. Porque como eu tenho liberdade com ela, eu posso chegar perto dela e falar, Eduarda, não vou falar que ele reclamou. Eduarda, e se você fizesse assim, 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 você não acha, tal, dando a ideia do Léo? Eu tenho liberdade para isso. Mas isso foi de um dia para a noite? Não. Foi relacionamento construído. Isso foi um relacionamento construído. E eu acredito, eu tenho certeza que Deus te trouxe para ouvir essa live. Ou você já está vivendo isso e eu vou te convidar a manter essa postura. Ou eu vou te incentivar a mudar o seu jeito de pensar. Eu quero te dizer que vale a pena. Já para terminar, eu quero dizer mais 2 pontinhos aqui. A respeito do respeito mútuo. Mútuo. Por que só minha nora tem que me respeitar? Só meu genro? Por que só meu filho tem que me respeitar? E por que eu, como mãe e sogra, não tenho que respeitá-los também?
É relacionamento mútuo. A gente não impõe, a gente conquista. É aniversário da sua nora, é aniversário do seu genro, compra um presentinho para ele. Fez alguma coisa, agradeça sempre. Não fique só esperando, não. Aí outro dia, nesse dia que a Amanda veio aqui, o Gustavo, a gente passou assim uns 2, 3 finais de semana quase não vendo, porque ela tem uma família grande, cada dia tinha uma coisa. E aí chegava, saía, mãe, eu vou almoçar com a Amanda, mãe, eu vou não sei onde com a Amanda. Aí um dia eu brinquei com ele assim, eu e daí, falou, que negócio é esse? Só manda depois que casa. A mulher só manda no marido depois que casa. Brincando com ele. Aí a Amanda veio aqui, nesse sábado, não sei qual foi o assunto que saiu, aí eu brinquei com ela, ô Amanda, eu até falei com o Gustavo, que a mulher só manda depois que casa. E a Amanda, ela é muito brincalhona, eu concordo, é isso aí, é só depois que casa, brincando, mas numa brincadeira, né, que imagina se ela, não, o que é isso, eu já mando, né? Então, o respeito é mútuo. Aquilo que você quer que ela faça, que ele faça, faça você. Dê um presentinho, dê um mimo. Lembre dela. Lembre do seu genro. Vai comer alguma coisa, vai fazer alguma coisa diferente, vai ter um evento. Lembre. Outra coisa também que eu estou pensando aqui agora é sobre competição. Não, e comparação, não faça, eu tenho 2 noras, não faça comparação entre uma e outra. Minhas noras são muito diferentes uma da outra. Uma é morena, a outra é mais branquinha, uma é mais caladinha, a outra é mais extrovertida. Então, irmã Valéria, de qual você gosta mais? Eu gosto das 2. Eu amo as 2. E se vem alguma coisa na minha cabeça querendo comparar uma a outra, eu já repreendo. Não pode ter separação, não pode ter distinção. Ame, cada uma com o seu jeitinho, cada uma com a sua bagagem, porque todos nós vamos para a casa de alguém, entramos na família de alguém com uma bagagem, com uma mala. E cada um tem uma coisa ali, né, diferente. Então ame, não faça comparação, não faça acepção, não jogue na cara. Ah, mas a outra fez isso para mim, a outra fez aquilo para mim. Do mesmo jeito que você não pode ter filho predileto, não tenha nora predileta. Talvez uma tenha mais afinidade com você, talvez uma tenha mais facilidade em te agradar, em aproximar. Mas não deixe isso penetrar na sua mente. Não faça acepção. É uma dica que eu vou te falar. Vale ouro. E as pessoas parecem que querem que isso ocorra. Ah, mas eu acho que você gosta mais de fulano. Quando me perguntam, eu falo que eu gosto das 2, mas não é possível. Quando eu falo que eu gosto dos meus filhos iguais, sempre tem um mais chegado. Não, não pode ter. Sempre tem aquele que às vezes precisa mais de você numa época. E você vai ter que dar atenção ali porque está precisando mais. Mas procure usar de igualdade. A Bíblia fala sobre sogra, sobre Ruth e sobre Nora. Ruth e Noemi. Mas eu me lembrei também que se você for uma boa sogra, o seu genro, a sua nora vai orar por você. Se você for uma boa sogra, o seu genro e a sua nora vai buscar a Jesus por você. E eu me lembro de Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma. E Pedro foi atrás de Jesus, pedindo para que curasse a sua sogra. Infelizmente, muita gente, se pudesse, matava a sua sogra, matava a sua nora. Mas a gente vê aqui exemplo na Bíblia,
Eu tenho certeza absoluta e posso te afirmar isso, que Pedro amava sua sogra, porque senão ele faria de tudo para perdê-la. Ele deixaria, ainda que não buscasse o bem, ainda que não buscasse o mal, que não desejasse o mal, ele também não buscaria o bem. Mas o que a Bíblia nos mostra e deixa registrado é que Pedro foi atrás de Jesus. Eu quero terminar essa live te perguntando: será que a sua nora, o seu genro, deseja que você viva longos anos? Ou será que eles não veem a hora de você partir dessa para melhor? Como tem sido o seu relacionamento? Não, eu não quero terminar essa live sem esperança, desmotivada. Não. Eu quero terminar essa live fazendo você pensar, analisar, coloque na balança. Se você hoje precisasse de uma ajuda, será que a sua nora buscaria recursos para te ajudar? Será que ela gostaria que você vivesse um tempo maior com eles? Como está o seu relacionamento? Então fica aqui essa dica. Vamos terminar. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem aí. Me deem um feedback. Se for pelo YouTube, você assistiu até agora, eu quero te agradecer. Eu quero falar para você, deixe nos comentários aí o que mais chamou sua atenção. Qual foi o assunto que você concordou e o que você não pode, de repente, não ter concordado. E mais uma vez eu vou terminar falando para você. A minha família não é uma família perfeita, mas a minha família é uma família feliz. Tudo que eu falei aqui são de coisas que eu procuro fazer e minhas noras também procuram fazer para uma agradar a outra. E nós vamos seguindo firmes aí, falando sobre esses assuntos. E eu quero te convidar aqui pelo Instagram. Deixe, mesmo você que já assistiu, deixe um comentário na live salva aqui. Fale para mim como está seu relacionamento, o que você gostou, se você aprendeu alguma coisa. Deixe pra gente aí, me mande no direct, porque eu tenho certeza que nós podemos ajudar muitas pessoas. Se prepare, vai uma dica valiosa aí. Se prepare para quando os seus filhos saírem de casa. Vai preparando o seu psicológico, o seu emocional. Vai preparando. Do mesmo jeito que você se preparou para recebê-lo com tanto carinho. Era aquele bebê tão esperado. Não se sinta que você está perdendo um filho, mas sinta que você está ganhando uma nova família dentro da sua família. E depois do casamento vão vir filhos, netinhos para você, e Deus vai continuar te abençoando. Falem para mim aí, alguém está aí para poder falar comigo. O que você achou? Se você gostou, se foi edificante para você, se você quer que nós tenhamos mais palavras assim, eu quero esse feedback, né, que a gente chama esse retorno, vai fazendo bem para mim, bem para nós. Compartilhe com mais pessoas, compartilhe com mais pessoas essa live. Eu vou salvar aqui e aí depois você manda, porque pode abençoar muitas vidas. Deixa eu ver aqui. Graças a Deus, Silésia. Graças a Deus. O Senhor tem abençoado a minha família. Tânia, me manda esse pedido de oração, que eu vou anotar aqui no nosso caderninho. Me manda depois, porque agora nós já vamos terminar. E eu vou aqui. A paz do Senhor, Silvia. Eu vou aqui orar por você. Amém? Vamos lá? Ore pelo seu relacionamento, pela sua família, pelos laços aí que você precisa, que Deus entre em ação. E depois escute essa live de novo e coloque em prática essas dicas, porque eu preciso colocar em prática todos os dias. E assim a gente vai vencendo com Jesus. Vamos orar? Precioso Deus, meu amigo, companheiro,
que está comigo em todos os tempos, que tem me ensinado, que tem me orientado. Senhor Jesus, o Senhor tem me ensinado como colocar algumas dicas valiosas em prática para que tenhamos uma família feliz. Eu te louvo pela vida do meu esposo, do Adair, do pastor Adair. Eu glorifico a Deus, a Ti, Senhor, pela vida dele. Um homem respeitador, trabalhador, fiel, leal, um pai maravilhoso e tantas outras qualidades que eu poderia ficar aqui falando. Te agradeço pelos meus filhos amados, pelo Leonardo, esse menino tão lindo, abençoado, abençoador, com tantas coisas boas também que eu poderia dizer, pelo meu primogênito, o que me deu dom, né? O privilégio de poder ser chamada de mãe. Também te agradeço pela vida do Gustavo. Muito obrigada, Jesus. Esse menino tão doce, tão obediente, tão educado e tantas outras qualidades. Muito obrigada, Senhor. Eu glorifico o teu nome. Obrigada pelo nosso caçulinha. Te agradeço pela minha nora Maria Eduarda, menina guerreira, batalhadora, que tem aí vencido dia após dia, uma companheira. Também te agradeço pela vida da Amanda, Senhor, que tem vindo para somar a nossa família, trazendo ainda mais alegria, com esse sorriso largo, fácil. Muito obrigada, Jesus. É a família que o Senhor me deu e eu glorifico a Ti por essa família. Não essa família perfeita, porque somos imperfeitos, mas no Senhor nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia e nós temos sim uma família feliz. Obrigada por esta família. Que o Senhor possa realizar os sonhos de cada um segundo a Tua vontade. E eu quero Te agradecer também, Senhor, pela família de cada pessoa que aqui está ouvindo agora ao vivo, que vão estar ouvindo depois. Senhor, eu quero Te agradecer pela família deles. Jesus, eu quero Te pedir, se tiver alguma família disfuncional, alguma família que não está combinando bem, alguma família que às vezes entre essa família tem um ente querido, que não está assim, Jesus, cumprindo o seu papel, porque se cada um cumprir o seu papel, a nossa família é uma família funcional. Mas se tem alguém passando por dificuldade, que o Senhor possa restaurar o lar, a família de cada um. Que o Senhor possa, meu Pai, entrar com providência, dar limites, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que eles busquem a cada dia o respeito mútuo, que eles possam, Senhor, se preparar para as despedidas, para as ausências, Senhor, e que não venhamos sofrer desse mal que está sendo chamado de ninho vazio, mas que possamos entender que o Senhor tem o melhor para cada um dos nossos. Nos ensina, Pai, dia após dia, a cedermos aqui, a tomarmos a rédea ali, a administrarmos ali do outro lado, para que possamos ir fechando as arestas, para que possamos, ó Pai, vedar a nossa família e que nenhum mal venha penetrar. Eu quero Te apresentar esses pedidos de oração que estão aqui nas minhas mãos. O Senhor sabe o que tem aqui. Senhor, segundo a Tua benevolência, que o Senhor possa agir, que o Senhor possa ir de encontro a cada família, a cada pedido, a cada pessoa que tem aqui o Seu nome, meu Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, abrir porta, que o Senhor possa surpreender, porque nós cremos, Senhor, que quando a Tua palavra diz que se nós lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade, nós vamos ter garantia de sucesso, porque é o Senhor que cuida de nós. Muito obrigada por tudo, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer um amém. Glórias a Deus. Queridos, chegamos ao fim da nossa live. Eu quero te pedir para você lá no nosso Instagram
no nosso feed, aquelas postagens que a gente colocou lá sobre família. Deixa o seu coraçãozinho, faça um comentário, mande para alguém também. O seu comentário é muito importante e eu prometo que eu vou estar respondendo cada um dos seus comentários aqui. Muito obrigada, um beijo no seu coração. Não espere o seu filho crescer para você orar pelo companheiro, pela companheira dela. Não espere os seus filhos estarem à porta de ir embora de casa por um casamento, por um concurso, né? Não importa. Mas não espere esse momento para você se moldar a essa nova vida deles. Mas já começa a trabalhar isso em você. E eu tenho certeza que você vai ver que vai ser muito mais fácil do que você imaginou. Um beijo no seu coração, a paz do Senhor.